Fala turma, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula experimental sobre desenho e administração do Active Directory utilizando a inteligência artificial. Então esse conteúdo que vocês vão ver hoje aqui nesse vídeo, ele faz parte do nosso desafio de desenho e administração do Active Directory utilizando a inteligência artificial. Então se você ainda não garantiu a sua vaga, ainda dá tempo. Nesse desafio a gente vai ver vários recursos e como a inteligência artificial pode ajudar a gente a administrar os nossos ambientes com a Active Directory, a desenhar novos ambientes seguindo as melhores práticas, ou seja, vai ser ali o seu braço direito para ajudar você em todas as atividades relacionadas ao Active Directory. Legal? Então, se você não garantiu a sua vaga ainda nesse desafio com o valor especial, embaixo desse vídeo vai ter o botão para você garantir a sua vaga e participar desse desafio e ter esse conhecimento, essa ajuda da inteligência artificial para te auxiliar na administração dos ambientes com o Active Directory. Show de bola? Então, nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês como que a gente treina, né? Esse é o ponto-chave que vocês precisam ficar atento. Muita gente acaba mandando mensagem pra gente, né? A gente tem vários alunos, então a gente interage bastante com eles. O pessoal, inteligência artificial não está entendendo o que eu estou pedindo. A inteligência artificial não está trazendo a informação correta. Na maioria das vezes, o que acontece é a falta de treino. O que significa essa falta de treino da inteligência artificial? Para ela me trazer as informações que eu preciso munir a solução com algumas informações. É muito difícil eu chegar e já sair pedindo sem treinar a inteligência artificial para trazer a informação que eu preciso. Então é muito difícil a gente chegar do nada e sair jogando um monte de informação para que ela me ajude. Então é importante eu contextualizar a ferramenta para que ela entenda o que eu estou pedindo e me traga ali a melhor solução possível. Hoje, o que a gente tem de solução de inteligência artificial que mais funciona das que eu testei é o ChatGPT. Então ele consegue trazer as informações de uma forma mais simples, de uma forma correta, de uma forma mais atualizada. Então, de todas as ferramentas que eu testei, o ChatGPT é o que traz o melhor resultado. Então vai ser nessa ferramenta que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo. E também vai ser nessa ferramenta que a gente vai trabalhar lá no nosso desafio. Então, nesse vídeo eu quero focar em duas atividades que é uma dor muito grande dos administradores. Então, a gente recebe várias e várias dúvidas relacionadas a esses dois temas que eu separei aqui para a gente ver. Só que é claro, né? Lembrando que no desafio a gente vai ter um tempo muito maior, a gente vai conseguir explorar e ver muito mais opções para desenho e administração do ambiente do Active Directory. Então hoje eu quero focar em duas atividades que eu acredito que você ou já passou por isso, ou se ainda não passou, pode ficar tranquilo que você vai passar em breve. Que é a criação de usuário em massa. Então como que eu utilizo scripts ou algumas informações para criar usuários em massa dentro do Active Directory? E a parte de GPO. Aqui está um grande problema. Nossa, diariamente a gente recebe mensagem de alunos perguntando como que eu faço para criar GPO-X? Como que eu faço para criar GPO-Y? E uma coisa que vocês precisam entender quando o assunto é GPO é que são milhares de configuração. Você não vai conseguir decorar todas. É aqui que a inteligência artificial vai ser certeira para você. Então vai te economizar muito tempo tendo que abrir lá a ferramenta, sair procurando a GPO, como que eu faço a configuração, se eu habilito, o que acontece. Então você vai economizar muito tempo utilizando aqui a inteligência artificial para te trazer essas informações. Mas de novo, pessoal, eu vou bater nessa tecla e lá no desafio a gente vai falar muito mais sobre isso. Não adianta eu simplesmente sair perguntando, eu tenho que contextualizar a ferramenta, eu tenho que dar dados para que ela possa trabalhar e me traga as melhores informações possíveis. Show de bola? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer,
como eu acabei de explicar, eu preciso dar algumas informações, explicar para a ferramenta o que eu quero, ok? Então aqui eu vou pegar aqui um texto que eu tenho aqui já pronto para a gente ganhar tempo. Eu vou colar aqui e a gente vai ler junto aqui. Então vamos lá. O que eu estou pedindo aqui para o ChatGPT? Eu preciso de ajuda para algumas atividades de administração do Active Directory. Você consegue me ajudar? Eu vou enviar aqui para ele. Claro, eu posso ajudar com atividades relacionadas à administração do Active Directory. O que você precisa de ajuda específica? Legal. Então ele já me deu aqui uma resposta falando que pode me ajudar. Só que eu vou fazer aqui uma outra pergunta para ele para confirmar se ele sabe o que é o Active Directory. Então, você sabe o que é o Active Directory? E vou mandar. E ele vai me responder aqui que ele sabe e ainda vai detalhar um pouco da solução aqui, o que é o Active Directory e tudo mais. Enquanto ele está pensando aqui, uma coisa interessante é que essa ferramenta, o ChatGPT, a versão que eu estou utilizando aqui nessa aula com vocês é a versão gratuita. Existe aqui a opção de eu fazer a atualização para o Plus, que aqui eu vou pagar ali uma mensalidade para utilizar a ferramenta. Só que para a gente que vai utilizar ali mais para essa ajuda de administração com o Active Directory, não há necessidade de comprar, de atualizar para esse plano Plus. Porque a única diferença que esse upgrade para o Plus vai trazer para a gente é uma velocidade maior. Ele vai responder muito mais rápido. Às vezes, se tiver indisponibilidade lá, geralmente a indisponibilidade afeta mais quem está na versão gratuita. Então, é mais nesse quesito. Em relação à informação que ele vai trazer, é a mesma coisa, ok? Então, vamos lá. Sim, o Active Directory é o serviço de diretório desenvolvido pela Microsoft e funciona como um serviço centralizado de gerenciamento de identidade e autenticação em um ambiente de rede Windows. E aqui ele vai começar a explicar para mim o que é o Active Directory. Lembrando, a gente sabe o que é o Active Directory. Só que eu preciso munir a minha inteligência artificial para que ela entenda o que eu quero e quando eu fizer a pergunta falando, é isso que eu quero agora, ela já me traga a informação tudo certinho, tudo mastigado, ok? Então vamos lá. Outra pergunta que eu vou fazer aqui para a inteligência artificial. Você consegue me listar as principais atividades administrativas que devem ser executadas no Active Directory? Ok? Então, primeiro, lá em cima eu setei o que eu queria. Ele podia me ajudar com algumas atividades de administração do Active Directory. Depois eu reforcei para validar se ele conhece o que é o Active Directory. E agora eu vou começar a falar para ele me listar. Legal. Eu quero administrar o Active Directory. Você pode me listar quais são essas principais atividades? E vamos executar aqui. Vamos ver o que ele vai trazer aqui para a gente de informação. Então, certamente, aqui estão algumas das principais atividades administrativas que são comumente executadas no Active Directory. Criação e gerenciamento de conta de usuário, gerenciamento de grupo, administrações de permissões e políticas de segurança, gerenciamento de objetos do Active Directory, configuração e gerenciamento de política de grupo, administração de serviços e recursos do Active Directory. E aqui ele vai começar a me trazer essas principais atividades que a gente tem ali quando o assunto é administração do Active Directory, ok? Eu posso aqui chegar e falar, legal, eu tenho aqui as principais atividades. Eu posso chegar para ele e falar, quais são as principais ferramentas que utilizamos para automatizar as atividades administrativas do Active Directory? Então aqui está outro poder. Eu posso utilizar a ajuda do ChatGPT para me criar alguns scripts de automação. Só que lembra, eu preciso passar dados para ele, que é o que eu estou fazendo. Legal. Agora, eu tenho todas essas atividades principais que você me passou para administrar o ambiente. Agora, se eu quiser automatizar alguma coisa, você pode me falar quais são as principais ferramentas? Vamos lá. Existem várias ferramentas disponíveis para automatizar as atividades administrativas do Active Directory. Aí ele começa a falar o PowerShell, ferramentas de administração remota, tal. Beleza, ele vai aqui me trazer as principais ferramentas.
Lembrando que aqui eu estou pedindo essa parte de automação. Por que eu pedi essa parte de automação? Que eu vou querer utilizar o PowerShell para automatizar a parte de criação de usuário em massa. Então eu preciso que ele entenda que uma das ferramentas é o PowerShell. Ok? Então aqui ele vai começar a trazer aqui todas essas informações aqui para a gente referente a essas ferramentas de automação. Vou esperar aqui ele terminar. Ó, legal, essa aqui a resposta demorou um pouquinho mais, mas lembra, quando você for utilizar a versão gratuita, às vezes, dependendo da utilização da ferramenta em si, pode demorar um pouquinho a mais para trazer essas informações, mas beleza, ele trouxe aqui. Então ele trouxe aqui o PowerShell, o RSAT, o Microsoft Identity Manager e falando aqui de algumas ferramentas de terceiro. Beleza, então lembra que isso aqui eu só estou passando para munir a inteligência artificial. Então agora eu vou fazer o meu primeiro pedido. Então até agora a única coisa que eu fiz foi dar informações para a minha inteligência artificial para quando eu pedir realmente uma tarefa, ela consiga, de acordo com o que ela já conhece agora, ela me traga a informação correta. Então agora eu vou fazer aqui o meu primeiro pedido. Ó, peraí que colou o texto antigo. Esse aqui. Olha só. Você pode, na verdade, peraí, que ainda não é esse. É esse aqui. Ó, você consegue me ajudar a montar um script PowerShell para a criação de usuário em massa? Então lembra, ele já sabe aqui o que é o PowerShell, porque quando eu pedi para ele me trazer ferramentas de automação, ele me trouxe o PowerShell. Então agora eu vou pedir, legal. Você já sabe o que é o Active Directory, já sabe que uma das atividades é a parte de gerenciamento de usuário, que envolve criação, deleção. Você já sabe que uma das ferramentas que a gente utiliza para automatizar é o PowerShell. Legal. Baseado em tudo isso que você já conhece, você consegue me ajudar a montar um script PowerShell para criação de usuário em massa? E agora a gente vai ver a mágica acontecendo. E agora ele vai começar a fazer a mágica aqui para a gente. Então aqui, claro, aqui está um exemplo de script em PowerShell que pode ser utilizado para criar o usuário em massa. E aqui ele começa, import module. Aqui, notem que, ó, olha que legal isso aqui. Ele dá o comentário do que ele está fazendo no comando abaixo. Então, ó, definindo as informações do usuário em um arquivo CSV. Então, aqui ele cria a variável e importa o CSV. O loop através de cada linha do arquivo CSV. Então, para cada usuário que eu tenho no CSV, ele vai criar uma conta de usuário. E aqui os atributos que ele vai usar. First name, last name, username, o password, qual OU. Criando objetos com a senha segura. Aqui o comando que eu tenho que utilizar. Criando o hash de nome de usuário para evitar duplicidade. Verificando se o usuário já existe. Então, ele me dá um script completo para a criação de usuário em massa. Completo, né? No final, aqui o comando que ele vai efetivamente utilizar depois que ele setou todas essas variáveis aqui. E aqui eu tenho a opção para copiar o código. Então, eu posso copiar esse código PowerShell para o meu Domain Controller, popular, né? Criar esse arquivo CSV popular e rodar aqui o PowerShell que ele vai fazer a criação de todos os usuários que estão incluídos dentro do meu arquivo CSV. E olha que legal, embaixo ele ainda dá mais alguns detalhes. Ó. Certifique-se de substituir o caminho do arquivo CSV. Então aqui ele está dando um exemplo. Então, ó, você tem que substituir esse caminho pelo caminho do seu arquivo CSV. Ok? E aqui ele fala, ó, o seu arquivo CSV ele tem que ter as seguintes colunas. O first name, vírgula, last name, vírgula, username, vírgula, password, vírgula e OU. Então, lá no cabeçalho do meu arquivo CSV eu tenho que ter essas informações. E embaixo eu vou setando o valor delas. Qual que é o first name? Usuário 1, 2, 3, 4, 5. Last name, do usuário 1, 2, 3, 4, 5. E vou populando esse arquivo CSV. E aqui ele começa a explicar um pouco mais. Ó, o script itera através de cada linha do CSV
cria um nome de usuário único, verificando se já existe aquele nome de usuário, porque dentro do domínio do Active Directory o nome do usuário tem que ser único. Então ele verifica se já existe, define as propriedades, inclui nome, sobrenome, nome de usuário, senha, OU que esse usuário vai ser armazenado. Então eu posso ter um arquivo CSV com 200 usuários. Não necessariamente esses 200 usuários estão dentro da mesma OU. Então eu consigo popular isso também no meu CSV, para quando ele criar, ele já cria cada usuário na sua OU correta. Em seguida ele utiliza aqui o cmdelete new user, que é o comando efetivamente para criar a conta de usuário. Então, olha o poder de utilizar da forma correta. Vocês viram que eu tive que fazer um treino antes, explicar algumas coisas. Olha o poder da inteligência artificial para me ajudar a administrar ambientes do Active Directory. Olha que show de bola ele trouxe aqui. Meu, aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V, jogar para o meu domain controller e sair criando um usuário em massa. Olha que sensacional aqui o que a ferramenta consegue fazer para mim, tá? Vamos evoluir aqui. Então, beleza, já tenho aqui o meu script, beleza. Agora vamos pensar um pouco na GPO, que é a outra dor, né? Como que eu configuro o GPO para isso? Como que eu configuro o GPO para aquilo? Então, se vocês notarem, quando eu pedi aqui em cima para ele as principais atividades, você consegue me listar as principais atividades administrativas. Se a gente rolar aqui, vocês vão ver que uma dessas atividades ele fala aqui da política de grupo, que é as GPOs. Uma coisa que vocês precisam ficar atento quando for utilizar aqui o chat GPT ou qualquer outra solução de inteligência artificial para pedir algumas informações, você precisa estar atento no termo que ele utilizou. Então notem que aqui ele não utilizou GPO. Ele trouxe o nome política de grupo. Então sempre que for possível, eu tenho que utilizar o mesmo termo que ele passou para mim. Então, se eu for pedir alguma coisa relacionada a GPO, eu não vou utilizar o nome GPO, vou utilizar o nome que ele trouxe, que é o nome que ele entende. Não é que se eu colocar GPO, ele não vai entender, ele pode até entender. Só que isso pode dar uma diferença ali em relação à busca, porque o que ele entendeu aqui como GPO, ele traduziu aqui para política de grupo. Ok? Então, vamos pegar aqui o próximo comando. Legal, ele mostrou que uma das atividades é a política de grupo. Então, eu posso perguntar para ele, você pode me explicar um pouco mais sobre política de grupo do Active Directory? Então, de novo, pessoal, aqui eu estou dando informação para ele, para quando eu for pedir realmente o que eu quero, ele me traga isso de forma correta. Então, eu estou validando aqui se ele sabe o que é isso, para quando eu pedir, eu validar se ele vai me trazer a informação correta ou não. Então, estou chegando para ele e falar, legal, lá em cima você falou para mim que uma das atividades administrativas é ali a política de grupo. Legal, aí ele deu uma descrição, mas você pode me falar um pouco mais sobre a política de grupo para eu entender se realmente você sabe o que é e se quando eu for fazer ali o pedido você vai me trazer essas informações corretas? Então, isso é uma das partes mais importantes que a gente tem aqui dentro da utilização de inteligência artificial para gerenciamento aqui do Active Directory. Preciso munir ele de informações. Então, é claro que aqui nessa aula a gente está vendo aqui o básico, mas lá no nosso desafio a gente vai ter muita informação, vocês vão ter muito insights. Eu vou trazer muita coisa que vocês podem fazer, já deixar pronto, para que vocês consigam utilizar o poder da inteligência artificial para te ajudar em determinadas tarefas. Então não precisa ficar fazendo lab, ficar fazendo teste para um monte de coisa, perdendo tempo, buscando informação aleatória na internet, às vezes de site que não é nem confiável. Então não faz mais sentido a gente perder esse tempo todo desde que a gente trouxe aqui, né, desde que ficou mais aberto essa questão da inteligência artificial, o poder que ela tem para ajudar a gente em várias atividades, entre elas essa parte de administração do Active Directory. Então vamos lá. Eu perguntei se ele podia me falar um pouco mais sobre as políticas de grupo. Ele falou, certamente. Aí ele começa a decorrer. Aí nota que aqui ele trouxe o termo GPO. Então, legal, ele entende então o que é GPO. E aqui ele começa a explicar para mim o que é GPO. GPO é uma política de grupo representada por um objeto chamado GPO, é um container que armazena configurações e políticas, configurações de segurança, restrição de software, configurações de área de trabalho, diretivas de registro, implementação centralizada. Ele vai me discorrer aqui sobre o que é GPO. Então aqui eu já entendo
que, beleza, ele sabe o que é GPO, tá, ó, show de bola. Eu posso pedir aqui algumas coisas já, algumas atividades que ele já vai saber me trazer isso da forma correta. Então, vou pegar aqui uma das GPOs que o pessoal mais pede pra gente. Ai, como que eu configuro isso e não sei o que. Ó, eu preciso criar uma política de grupo para configurar o papel de parede nas estações de trabalho do meu ambiente. Você pode me orientar como eu faço para criar essa política de grupo? Vamos ver aqui o que ele vai trazer para a gente de dados. Aqui também deu alguns minutinhos aqui para ele começar, mas beleza. É pouca coisa, tá? São alguns segundos só. Ó, claro, eu vou orientá-lo sobre como criar uma política de grupo para configurar o papel de parede nas estações de trabalho do seu ambiente. Siga as etapas abaixo. Olha isso aqui, pessoal. O passo a passo. Então, eu posso, por exemplo, eu sei como configurar essa GPO, tudo só que eu estou envolvido em uma outra atividade. Legal, deixa eu passar esse script aqui para o meu estagiário criar essa política para mim. Olha o poder disso. Então, aqui ele dá o beabá. Ó, você tem que ir lá, você pode ter a ferramenta RSAT, tem o GPMC, você vai expandir a floresta, o domínio ou a OU, você vai clicar onde você deseja aplicar a GPO com o botão direito do mouse, criar uma GPO. Olha só, mastigadinho. E aqui o principal, né? Depois que eu crio, ó, você vai no editor e aonde que fica essa configuração? Ó, você vai em configuração de usuário, você vai em modelos administrativos, desktop, área de trabalho. No painel direito você encontrará várias opções relacionadas ao papel de parede. Duas opções são importantes. Ativar o papel de parede, define a opção como habilitado para permitir a exibição do papel de parede e o caminho do papel de parede. Configure essa opção para fornecer o caminho do arquivo de imagem do papel de parede. Aí ele vai discorrendo aqui, depois você tem que vincular a GPO na U correta, tudo mais. Olha o passo a passo. E o legal é que eu posso ir além. Eu posso chegar, né, que é algo que o pessoal acaba tendo dúvida, mas e se eu tiver, eu tenho dentro do meu ambiente máquinas com monitor com resoluções diferentes. O que eu posso, o que eu tenho que fazer? Então, olha só. Eu vou pegar aqui e vou pedir para ele. Sobre o arquivo de imagem, então lembre, ele já sabe o que é tudo isso, porque ele me trouxe aqui na resposta. Eu tenho no meu ambiente monitores com várias resoluções diferentes. Você pode me orientar como deve ser essa imagem? E vamos mandar para ele. Ó, claro! Ao lidar com monitores de diferentes resoluções, é importante considerar a criação de uma imagem de papel de parede que seja adequada para diferentes tamanhos de tela. Aqui estão algumas orientações. Ele vai começar a me trazer essas orientações de como deve ser essa imagem que eu vou colocar de papel de parede para que eu não tenha problema em ambientes onde eu tenho ali monitores com várias resoluções de nome diferente. Olha que top! Olha que legal ele trazendo tudo isso para mim, mastigado, detalhado. Aqui ele até fala, né, algumas ferramentas de edição a uso, Adobe Photoshop, o GIMP. Olha que da hora. Outra coisa que eu posso pedir. Então aqui, beleza, a imagem. Vamos imaginar aqui, ó, aqui em cima, durante a criação de GPO, o que ele falou para mim? Ó, cadê? Ó, o caminho. Configure essa opção para fornecer o caminho do arquivo de imagem. Você especificar o caminho local, um caminho de rede acessível para a estação de trabalho. Então posso chegar para ele e falar, legal. Eu entendi que eu vou ter que armazenar essa imagem em algum local. Agora, sobre o caminho completo para o arquivo de imagem do papel de parede. Qual o local mais recomendado para colocar essa imagem? Vamos ver. No Active Directory, ao configurar uma política de grupo para definir um papel de parede personalizado, você pode especificar o caminho. E aqui ele vai desenrolar para a gente e aqui ele vai dar algumas recomendações. Algumas opções recomendadas para colocar essa imagem no ambiente. Pasta compartilhada de rede. E aqui ele vai discorrer. Enquanto ele está discorrendo aqui, o próximo item que a gente vai ver é outra dor que o pessoal tem muito, que é, eu tenho que ficar criando aqueles scripts de mapeamento gigante. Isso me traz um puta trabalho. Não é legal, eu não entendo ali de script, eu não entendo de VBS, eu não entendo dessas outras linguagens.
Mas isso hoje é possível eu criar toda essa parte de mapeamento de pastas para os meus usuários da rede, o mapeamento de pastas do meu file server, através de GPO. Então também posso pedir para ele me ajudar com essa configuração. Aonde que eu faço essa configuração para substituir os meus scripts de mapeamento? Então deixa ele terminar aqui para a gente ver, para a gente passar para essa configuração também, que é muito legal. Ó, show de bola. Então aqui ele começa, ó, a pasta compartilhada, tal, criar uma pasta compartilhada para armazenar. Ó que legal, certifique-se de configurar permissões adequadas nessa pasta para que usuários tenham acesso de leitura, que é um dos principais erros quando o pessoal cria GPO, acaba esquecendo de setar a permissão correta. Aí aqui ele começa a dar um exemplo de como é o compartilhamento, e aqui ele começa a discorrer aqui para a gente aqui com algumas informações relacionadas ao armazenamento dessas informações. E notem que ele sempre vai mencionar que tem que ter uma conectividade, ele fala do acesso de leitura, então ele traz ali mastigado para a gente tudo que a gente precisa fazer, ok? E para a gente finalizar, eu vou falar para ele, você consegue me ajudar na criação de uma política de grupo para criar os mapeamentos das pastas do file server para os usuários? Dá. Então ele vai começar a ler aqui para a gente, vai trazer esses detalhes. Lembrando, né, pessoal, aqui vocês estão vendo algumas coisas mais simples, aqui no vídeo, né, 20 minutos, 20 e poucos minutos. Só que lá no desafio a gente vai ter horas e horas ali, onde eu vou trazer vários insights para você, várias configurações, não somente voltado para essa parte de automação e administração, mas também como que eu utilizo a inteligência artificial para desenhar novos ambientes para atender algumas necessidades. Então, seu gerente chega lá para você, eu preciso subir o Active Directory com essa característica. Você pode utilizar a inteligência artificial para te ajudar a desenhar esse ambiente, para te ajudar a implementar esse ambiente para atender essa necessidade específica. Então, lá no nosso desafio, a gente vai se focar não somente nessa parte de administração e automação de outras atividades importantes do Active Directory, parte de replicação e tudo mais, mas a gente também vai ver como que a gente utiliza a inteligência artificial para me mostrar as melhores práticas para desenhar ambientes para atender as necessidades específicas aí que eu possa ter dentro do ambiente, tá? Então, só recapitulando, aqui embaixo desse vídeo tem um botão para você garantir a sua vaga com valor promocional e ter acesso a esse conteúdo rico para utilizar a inteligência artificial como seu braço direito ali, para que você possa utilizar essa ferramenta poderosa para te ajudar ali nas atividades do dia a dia, automatizar várias atividades, aprender a configurar recursos, enfim. Vai ser ali um desafio completo sobre a administração do Active Directory e desenho também, utilizando aqui o ChatGPT, ok? Então vamos lá, ele começou aqui, ó. Claro, eu vou orientar sobre como criar a política de grupo para criar mapeamento de pastas do file server para os usuários. Siga as etapas, então aqui mostrando, né? Eu edito, vou na correta, cria GPO. Editor, eu vou lá em configuração de usuário, vou em preferência, configurações do Windows, mapeamento de unidade. Clique com o botão direito do mouse na área em branco do painel direito e selecione mapeamento de unidade novo. Na aba geral, configure as seguintes opções. Ação de mapeamento, selecione criar, para criar o mapeamento da pasta. Localização do item, especifique o caminho do servidor e da pasta compartilhada. Então aqui ele vai começar a preencher aqui o resto para a gente. Vamos só aguardar. Vamos lá, né? Demorou aqui mais um pouquinho. Ó, na guia geral, ação, criar, localização do item. Especifica o caminho do servidor e da pasta que você deseja mapear para o usuário. Por exemplo, // servidor, nome do compartilhamento. Configure outras opções conforme necessário, como a letra da unidade a ser atribuída, o tipo de compartilhamento, opções avançadas, entre outros. Clique em OK para salvar as configurações, feche o editor de diretivo de grupo. Agora, a política de grupo para criar os mapeamentos de pasta será aplicada aos usuários dentro da OU selecionada. Quando o usuário fizer o logon, o mapeamento de unidade será criado e a pasta do file server será acessível para eles por meio da letra de unidade específica. Então, notem que ele me deu aqui, de novo, o passo a passo do que eu tenho que configurar. Aonde está a GPO, o caminho, o que eu tenho que configurar dentro dela, como configurar. Então, aqui tem o passo a passo de como faz essas configurações de mapeamento utilizando a GPO.
Então notem a riqueza de informação que ele me traz. Agora imagina você ter ali 2, 3 horas onde eu vou mostrar muito mais informações. Você vai ter muitos insights, tanto para desenhar quanto para administrar ambientes com Active Directory, criar automações, como que eu faço determinadas configurações. Então tudo isso é o que a gente vai ver no nosso desafio, desenho e administração do Active Directory com inteligência artificial. Então, ainda dá tempo de você garantir a sua vaga com valor promocional. Aqui embaixo desse vídeo vai ter o botão para você garantir a sua vaga e participar desse desafio, onde você vai aprender a utilizar o verdadeiro poder da IA para te ajudar no desenho e na administração de ambientes do Active Directory. Foi de bola? Então, clica aqui embaixo, garante sua vaga e a gente se vê lá no nosso desafio. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.